Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui no canal do Gustavo Gaia. Todos os créditos ao canal do Gustavo Gaia, o link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você aí que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Sem muitas interrogações, vamos pro vídeo. Esse vídeo vai te deixar revoltado, seu sangue vai ferver. São 8 anos de perseguição, onde o Alexandre de Moraes usa o inquérito das fake news. E o que você vai assistir agora é um jornalista renomado da Rede Globo admitindo que o inquérito da fake news foi criado para proteger corrupção de ministros do STF. É ilegal. Foi usado para perseguir e censurar a direita e que eles sabiam que era ilegal, sabiam que era excepcional, mas fizeram vista grossa. Houve um acordo para se fazer vista grossa para esse inquérito, porque era preciso para salvar a democracia. É por isso que hoje as pessoas optam por se informar nas redes sociais e não mais com essa cambada de canalhas, porque é isso que eles são, canalhas. É que deu uma informação factual, que estava correta, que num dos documentos apreendidos pela Polícia Federal na Lava Jato havia a citação do amigo do amigo. Né? Amigo do amigo do meu pai. Amigo do meu pai, e que seria o Toffoli. Depois ele escolhe de ofício o relator, o Alexandre de Moraes, não há um sorteio, isso também é questionado. O Alexandre de Moraes depois revoga a censura, né, inconstitucional da revista Cruzoé, e o inquérito prossegue. O inquérito teve um papel importante para deter o golpe de Bolsonaro. Sem dúvida, foi com todas as suas, digamos assim... Aqui, nesse momento, ele está tomando cuidado, porque ele não pode falar exatamente o que ele pensa, mas mesmo assim... características não... Ele ia falar não normais, ou seja, um ilegal, né? Excepcionais. Pouco usuais. Num período excepcional em que havia um presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. De novo, uma tolerância, um pacto velado entre todo mundo, porque todo mundo sabia que esse inquérito era ilegal. O presidente com seus militares querendo dar um golpe de Estado, houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. A gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu. Ah, não me diga. Vocês não previram isso? Vocês não perceberam que o cara ia usar o inquérito para criar uma ditadura? O inquérito continua aberto e agora para qualquer tipo de utilização, inclusive... Pois continua crescendo. Continua... O problema não é o tamanho, o problema é o foco. Ou seja, quem criticar o ministros do STF, a crítica ali que eu entendo você pode dizer que o Zema foi responsável, que não é papel de um ex-governador ficar usando o Vila Sésamo para fazer uma crítica, pode dizer tudo. Mas você usar um instrumento como o inquérito das fake news para proteger ministros de crise, porque assim, se ele está atingido, se o Gilmar se sentiu atingido, se o Toffoli se sentiu atingido, eles são, antes de mais nada, cidadãos. Cidadão recorre ao direito, ao advogado dele. Processa esse Zema que ele... Calúnia, né? Como todo mundo faz. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Canalhas. Canalhas, 1000 vezes canalhas. Vocês sabiam desde o início que o inquérito era ilegal, persecutório, excepcional, não era normal,
mas vocês fizeram vista grossa porque achavam que ele era importante para salvar a democracia. Deixa eu perguntar para vocês, como é que tá a democracia agora? Tá salva? Não, é sério, a democracia no Brasil está plena? Está pungente? Porque o que nós estamos vendo é que vocês, jornalistas da Globo, têm medo de falar do Alexandre de Moraes e acordar com a Polícia Federal nas suas casas. A COAF está no inquérito das fake news. A Receita Federal, o presidente do Sindicato dos Fiscais da Receita Federal está no inquérito das fake news. Jornalista está acordando com a Polícia Federal na casa dele por ter soltado uma matéria sobre o Flávio Dino. A democracia está pungente? É isso que vocês estão vendo? Porque a percepção da população hoje é que nós vivemos uma ditadura do judiciário. E vocês também estão percebendo isso hoje, só que tem medo de falar. Porque admitir que vocês contribuíram para essa criação dessa ditadura é admitir que vocês são imbecis, burros, militantes, canalhas. Desculpa, gente, mas o sangue ferve. Quantas vidas foram destruídas? Quantas casas foram arrombadas? Celulares, computadores, pessoas que perderam seu emprego, o Terça Livre, Alan dos Santos está tendo que morar nos Estados Unidos. Quantas, Oswaldo Eustáquio na Espanha, Ludmila Lins Grillo e por aí vai. Vidas que foram destruídas por conta desse inquérito para salvar a democracia. Cadê essa democracia que foi salva? Essa aqui eu faço questão de testar para ver se é verdade mesmo, porque se for, cara, é impressionante. Eu abri aqui no meu celular o ChatGPT, inteligência artificial. Eu vou fazer uma pergunta para eles aqui na sua frente e vocês depois podem testar aí no seu celular para ver se realmente confere ou não. Presta atenção na pergunta. Chat, ao longo da sua carreira, quantos habeas corpus o ministro Gilmar Mendes concedeu? E esses habeas corpus concedidos estavam ligados a quais tipos de crime, principalmente? Ao longo da carreira, não há um número exato total de habeas corpus concedidos por Gilmar Mendes, mas entre 2009 e 2020 ele concedeu cerca de 620 decisões monocráticas. Em 2019, por exemplo, ele concedeu cerca de 250 habeas corpus. A maioria estava ligada a crimes como tráfico de drogas, enquanto casos de corrupção e lavagem de dinheiro representaram uma parcela menor. Obrigado. Imagina, Gustavo. Se precisar de mais alguma coisa, é só falar. 620 habeas corpus ao longo da sua carreira. E apenas no ano de 2019, em um ano, ele concedeu 200 habeas corpus para corruptos e traficantes. O ministro Gilmar Mendes, que quer colocar o Zema no inquérito das fake news. Esse é só o ministro Gilmar Mendes. Pega o seu chat GBT e faz algumas perguntas sobre Dias Toffoli. Quantas multas Dias Toffoli anulou? Eu vou perguntar agora, no vídeo, ao vivo aqui. Chat, quantas multas e quantas empresas o Dias Toffoli anulou envolvendo a Lava Jato? Não há um número exato de quantas empresas foram anuladas, mas algumas decisões de Dias Toffoli na Lava Jato foram marcantes. Em 2023, ele suspendeu uma multa de 10,3 bilhões de reais da JIF e em 2024 suspendeu uma multa de 8,5 bilhões de reais da Novonor, antiga Odebrecht. Além disso, outras empresas como Braskem e Tecnip também foram mencionadas em decisões que questionaram acordos da Lava Jato. 10 bilhões em uma, 8 bilhões na outra. Meu Deus, Dias Toffoli, você economizou aí 20 bilhões em multa das empresas envolvidas na Lava Jato. Mas eu não vou nem perguntar do Alexandre de Moraes aqui. Eu vi isso no vídeo, eu falei que não é possível que a gente tá tão podre. Eu quero fazer uma pergunta. Peraí. Chat, quantas decisões o STF, ou ministros do STF, tomam por ano, em média? Em média, o Supremo Tribunal Federal emite cerca de 90 mil decisões por ano. Em 2025, foram aproximadamente 116 mil decisões, somando as monocráticas e as colegiadas.
Esse volume mostra que o STF tem uma carga de trabalho bastante elevada todos os anos. Se você dividir as decisões tomadas no ano de 2025 pelo número de ministros do STF e dividido isso pelo número de dias, quantas decisões o ministro do STF toma por dia? O STF tem 11 ministros. Se foram cerca de 116 mil decisões em 2025, dividindo isso por 11, cada ministro tomou, em média, cerca de 10.545 decisões no ano. Dividindo por 365 dias, isso dá uma média de aproximadamente 29 decisões por dia por ministro. Você escutou isso? Cada ministro do STF toma 29 decisões por dia. Você acha mesmo que é possível uma pessoa ler um processo, formular um voto e tomar uma decisão 29 vezes por dia? Cara, nós criamos uma linha de produção de condenação e perseguição. Meu Deus do céu, não é à toa que hoje o Brasil vê o STF como a maior ameaça à nossa democracia. Isso porque são 365 dias por ano, tirando sábado e domingo. Ou seja, ministros do STF estão tomando às vezes 40 decisões por dia que eles nem leem. É aí que eu tô te falando. É tipo condenar centenas de pessoas a 14 anos de prisão, Ctrl+C, Ctrl+V. Cara, nossa, agora o buraco é muito mais embaixo. Fala, meu pessoal. Estamos aqui no Conexão Política. Antes de começar a ler aqui, vamos deixar todos os créditos ao canal do Gustavo Gaia. O link do canal dele está na descrição, no comentário fixado. Você que apoia o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Seu comentário, a sua opinião é muito importante para os nossos vídeos engajarem e chegarem para mais pessoas. Então deixe aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite, que vai estar ajudando os nossos vídeos a alcançarem mais pessoas. Sem enrolações, vamos aqui para o Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Política. Lula ameaça expulsar oficiais americanos do Brasil após os Estados Unidos determinarem a saída de delegado da PF. O presidente fez declaração ao embarcar para Lisboa e disse não aceitar negligências americanas de diretor da PF aguarda esclarecimento de Washington. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, dia 21, que se tiver havido absurdo de Estados Unidos na expulsão do delegado da Polícia Federal, Marcelo Ivon Carvalho do Brasil, responderá com reciprocidade. A declaração foi feita e deixa o hotel Voyage na Alemanha para embarcar para Lisboa. Lula disse ter sido informado no caso apenas na manhã dessa terça-feira e afirmou que ainda não sabe exatamente o que aconteceu. A ameaça à retaliação. Fui informado hoje de manhã, acho que houve um abuso de americano que com relação à polícia nós vamos fazer a reciprocidade dos deles do Brasil, disse Lula. O presidente já afirmou ainda não aceita essa negligência e essa absurdidade de algumas pessoas americanas que têm em relação ao Brasil. Em declaração abre possibilidade de expulsão de agentes ligados americanos em serviço do território brasileiro. Posição da PF. Diretor-geral da PF, André Rodrigues, afirmou que o delegado Marcelo Ivon estava posto em Miami e há mais de 2 anos fazendo atividades de cooperação policial com ocorreu em 34 países. Segundo Rodrigues, a função estava baseada em nomear entendimento entre a Polícia Federal e autoridades americanas, portanto todos sabiam ou trabalhavam em conjunto, disse. A PF aguarda esclarecimento de autoridades americanas sobre o motivo das medidas. Expulsão do delegado. O escritório para o hemisfério ocidental do Departamento do Estado confirmou na tarde de segunda-feira, dia 20, a expulsão do Marcelo Ivon. Nenhum estrangeiro pode manipular o nosso sistema de imigração para condenar pedidos formais de extradição e prolongar caças às bruxas políticas em território dos Estados Unidos. A medida foi publicada no X e enviada à Embaixada Brasileira sem comunicação prévia à PF. Caso Ramagem, a expulsão estava diretamente ligada à detenção do ex-deputado Alexandre Ramagem pelo ICE
em Orlando. Em 13 de abril, segundo reportagem da BBC, a prisão foi articulada nesses meses antes entre a Polícia Federal e autoridades migratórias americanas, mas o documento usado pela justificava não citar crimes cometidos no Brasil nem pedido formal de extradição. Hamad foi liberado 2 dias depois por decisão administrativa do ICE. Agradeceu o governo Trump pela soltura. Reação da direita ao ex-deputado Bolsonaro do PL, que está nos Estados Unidos em fevereiro, comemorou a expulsão do delegado público no X e perdeu Mané. Segundo a APF, tentou tratar o caso Hamad como deportação em estado migratório incorreto para coordenar o processo formal de extradição. O jornalista Paulo Figueiredo, aliado de Hamad, afirmou que foi muito pouco e que não estaria afastado em uma queixa-crime contra o delegado. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.